Mas enfim, ontem o chat começou a falar para essa situação do Pururuca e eu, obviamente, fiquei curioso. Conversei com a staff e o que aconteceu foi o seguinte: um procedimento padrão que a staff tem. Quando a pessoa quebra alguma regra na cidade, ela é convocada para uma call de alinhamento. Como é que eles avisam o streamer e o player? Enviando uma mensagem via bot pelo Discord. Você foi convidado para uma reunião, uma call de alinhamento, e a pessoa tem ali 24 horas, 48 horas para responder e marcar a call de alinhamento. Só que muitos players danadinhos fingem que não vê essa mensagem e fica fugindo da call de alinhamento. Porque a call de alinhamento pode ser um alerta verbal, pode ser uma medida administrativa de um ban de um dia, de 5, de 7, indeterminado, enfim. Mas a call de alinhamento é para isso, a quebra de regra. E é enviado o bot pro streamer, o player se pronunciar e marcar então para saber o que aconteceu. Como tem muito player que dá fuga, porque não quer tomar um ban, passou o prazo 24 horas depois que é recebida essa mensagem via bot, a AWL é removida e entra o ban indeterminado escrito procura administração. Por que indeterminado? Porque nem foi feita a call de alinhamento, então não se sabe se é um dia, se é 3, se é só um alerta, se não é. Então por isso que é indeterminado, porque ele não tem um tempo. E daí o que acontece? A pessoa não consegue mais entrar na cidade, ela vai ter que olhar o Discord, olhar as mensagens e ver lá que tem uma solicitação. E daí abrir o ticket e marcar a call de alinhamento pra mostrar conta prova, pra conversar, e daí vai ser definido se vai ser um dia, se vai ser só uma conversa, se vai ser 7 ou se vai ser indeterminado de fato, entendeu? Tem o player que dá fuga da mensagem, finge que não vê, e tem o player que realmente, às vezes, é muito novato, não tá muito ligado como é que é a comunicação, e não vê a mensagem via Discord, que é o canal oficial da capital, certo? E acaba não vendo, né? É bem difícil isso acontecer de não ver, mas às vezes se o cara é muito novato, é capaz de não ter visto a mensagem ali. Então o que acontece? Passou 24 horas depois da notificação, se a pessoa não se pronunciar no ticket, entra automaticamente o ban. Só que o ban, esse ban automático, ele entra sempre que dá o terremoto, né? Então, digamos, a cidade caiu, ela restartou e já estava programado. Por quê? Porque o Pururuca já tinha sido convocado, já tinha passado as 24 horas e ele não procurou a staff. E daí entra o procedimento padrão, é que deu 24 horas, automaticamente no próximo terremoto, quando a cidade reiniciar, você fica brincado para procurar a administração e resolver o problema. Então ele não foi banido ao vivo, ele não foi um ban feito manual, é um ban programado para todos aqueles, além do Pururuca, que não tinha procurado a staff nas 24 horas, não iria mais conseguir entrar na cidade para poder conversar com a staff. Esse procedimento é automático, é padrão, porque senão muita gente fica fugindo da call de alinhamento e passa 4 dias, 5 dias, e o cara não vai pra call de alinhamento dando fuga do ban, né? Ou muitas vezes a pessoa não vê, porque comprou PC agora, chegou agora nesse universo, tá um pouco perdido, acaba não vendo, então esse procedimento é padrão, tá? E então provavelmente o Pururuca vai conversar agora com a staff, ou já deve ter conversado hoje, ou ontem mesmo, e vamos ver qual é a quebra de regra que ele fez, né? E pelo que a staff falou, não foi nada absurdo, entendeu? Então ele vai conversar, isso é um assunto dele lá e vai resolver. De repente vai ficar um dia fora, ou por algum RDM, um Flame, anti-RP, sei lá o que ele fez. Vai tomar lá a medida dele, que pode ser um dia, pode ser só um alerta verbal, ou pode ser até 30 dias de repente. O cara não sabe, né? Mas pelo que a staff falou, o Pururuca não tem histórico de denúncia. Né? Então ele não. Até então, digamos, até o dia de ontem, foi a primeira vez que teve, entendeu? Então ele não é um cara que tem histórico de quebrar regra. Então provavelmente a punição do Pururuca vai ser de 1 ou 2 dias no máximo. Ou ficar amarrado. Ou sei lá, não sei. Mas provavelmente a staff quer conversar com ele pra explicar algumas coisas pro cara, entendeu? E só que daí no meio disso, algumas pessoas já criam monstros, já injustiça Pururuca, capital boicotando, mais um grande criador que se perde, Pururuca desanimou, e aí começa essa extinção de saco de Flame mascarado que as pessoas, em vez de acalmar o coração e ver de fato o que aconteceu, daí vai lá e fala sobre a situação, né? Então ali, cara, a questão do... Até uma sugestão pra qualquer player, né, meu? Se em algum momento aparecer o ban na tua tela, não desespera, né? A culpa não é do Bagual. Não precisa entrar em choque. Se foi banido pelo procedimento automático, ou se tu foi amarrado, ou enfim, é porque você não foi pra call de alinhamento e tá ignorando o bot no Discord, ou você não viu, né? Então, antes de ficar putaço com a staff, dar hate na capital, dar hate administrador, dar hate no VAR, ficar fazendo polêmica em cima de coisa que não existe, mano, pelo amor de Deus. Procura, falando do streamer, né? E nem que seja o caso do Pururuca. Nem sei se o Pururuca tava dando hate ou reclamando ou não, porque eu não assisti nem o vídeo. Aqui ele só tá triste, tadinho. Inclusive o Pururuca é talentosíssimo. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, no geral, né? Às vezes o player toma um ban ali, alguma coisa, já fica falando um monte de merda. Aí o que acontece? Às vezes, é só porque o cara não respondeu o bot e não foi na call de alinhamento. O cara ia tomar um dia de ban. Aí o cara fica doidão, fica falando um monte de merda. Aí ele toma 7 por flame. Porque ele não aguardou a call de alinhamento pra ver de fato o que é. Né? Então assim, a sugestão, né, cara?
Ou se ele fosse bom, se vendia. Cara, tomou um ban depois do terremoto, ou enfim, 3 dias, sei lá o que aconteceu ali, mano. Procura o staff, faz a call de alinhamento, e daí tu vai ter a certeza do que aconteceu. Aí você pode ficar puto ou não, né? Mas antes da call de alinhamento, é melhor ficar de boa, cara. Então, ali, vou procurar a administração, vamos ver o que aconteceu e tá tudo certo, né? E daí eu acho que é isso. E daí eu vi uns hates por aí, assim, da, da galera já criando coisa que não existe, velho. Né? E eu acho que tem que ter certeza do que fala. Então, da questão do Pururuca, por ele ser um cara que não tem histórico, mano, é só porque ele não foi pra cal de alinhamento. E a staff não sabe se tá dando fuga ou não. Mas aí entra automaticamente, ele vai lá, vai se apresentar lá, vai conversar, vai mostrar o contraponto. E às vezes pode ser que tome um dia, pode ser que às vezes só tome um alerta verbal, às vezes pode ser que tome 5, 7, depende de quantas quebras de regra que teve, entendeu? Mas no caso ali, acho que do Pururuca, ele é novato, então ele nem sabe, ficou um pouco perdido, mas aí, numa próxima, quando ele participar da cal de alinhamento, ele vai entender. E eu acho que no geral é o seguinte, mano, se deu um terremoto e não conseguiu mais logar, e tá pedindo pra procurar administração, antes de tomar qualquer coisa como verdade, vai lá, faz a call de alinhamento e depois, também acho que é legal não distorcer pro público e se fazer de vítima de coitado. Pega e fala a real, né? Ó, eu participei, ó, tropa, tô banido 7 dias, tá? Chat, ó, sabe o que eu fiz? Olha só, eu fiz um RDM, eu fiz um Power Game, eu dei meta, eu fiz esse monte de merda e daí eu tomei 7 dias, né? Aí também é legal falar, né? Porque é muito engraçado, porque eu já vi várias situações, né? Que o cara toma um ban por isso e por aquilo, ele chega na live, ai, chat, tu vê, pois é, ai, meu Deus, pois é, pá, pois é.